Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Na quarta-feira dessa semana, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a lei que libera a terceirização para todas as atividades das empresas. A votação que aprovou o projeto teve 231 votos a favor e 188 votos contrários. Abdala, a partir de agora, o que muda na contratação, nas empresas com a terceirização? Bom, em primeiro lugar eu quero dar um bom dia a todos vocês. Bom dia. Fazer um registro que eu conheço o Figueiredo há muito tempo e ele não é tão modesto como ele diz, né? Mas ele é como diria um poeta Brecht, imprescindível na história. Ele entrou numa parte da história e continua dando curso, né, pelas propostas que eu não sabia, que ele está aqui relatando, sobretudo da mulher. Então eu quero parabenizar ele. Muito obrigado. E como também o meu colega Jamil, obrigado, que eu tenho várias oportunidades, né, de debater grandes questões. Agora, esta questão, cara, que está colocada, eu li o que está sendo dito, os argumentos contrários e a favor, mas eu, como tenho uma trajetória sindicalista, eu tenho uma outra leitura do que está acontecendo. Esta lei é uma lei exterminadora do futuro. Vai exterminar quem? O movimento sindical. Esta lei, do jeito que ela foi concebida, ela vai, como assim dizer, embarrear os sindicatos e vai excluir a atividade sindical da organização de defesa de direitos. Esse é um primeiro tópico, que ninguém está tocando nisso. Segundo, esta lei não é uma lei de terceirização, é uma lei de intermediação de mão de obra. Ou seja, criou-se um negócio onde as pessoas vão ganhar dinheiro agora alocando empregados, tá certo? Numa empresa que não vai precisar ter, por exemplo, uma instalação física, para colocá-los em algumas outras empresas, porque agora se trata de atividade fim. Por exemplo, você pode pegar um grupo de médicos, contratá-lo numa garagem qualquer, numa salinha qualquer de 10 metros quadrados e alocar essa turma para trabalhar, por exemplo, no hospital, ou metalúrgicos numa fábrica. Então eles não vão ter esse vínculo diretamente com aquela empresa. E o outro problema é que rompe uma coisa da CLT, que os contratos de trabalho são, a princípio, prazos indeterminados, enquanto os contratos no direito civil, eles são prazos determinados. Por exemplo, locação de imóveis. Você faz por 2 anos, 1 ano, 5 anos, mas são determinados. A lógica do direito do trabalho é que o contrato de trabalho seja indeterminado. Para quê? Para a pessoa acumular tempo de serviço e obter a aposentadoria. Então, outra coisa que vai ser exterminada vai ser a possibilidade de aposentadoria. Então, ela extermina um futuro de sindicalistas e de aposentados. São os efeitos colaterais. Você poderia explicar melhor essas afirmações, o fim dos sindicatos e da aposentadoria? Porque, olha só, se você tem um sindicalista, tá certo, numa determinada empresa, que ele é, na verdade, contratado de uma outra empresa, então, se ele começar a incomodar, ele é retirado, ou passa para uma outra, ou desloca, ou simplesmente o demitem. Ou então deixam em inatividade. Se ele tiver, por exemplo, uma garantia de estabilidade, eles tiram ele simplesmente de lá. E se ele aparecer, aquela empresa tomadora pode dizer, olha, pode até chamar a polícia e falar para ele, olha, ele está incomodando a gente. Ele não é nosso empregado. O nosso contrato é com outra empresa. O trabalho dele aqui é fazer isso ou aquilo, e ele está incomodando. Então vão criminalizar a atividade do sindicato. Entendeu? Porque o vínculo dele é com uma empresa terceirizada e não diretamente com a tomadora, onde ele está trabalhando. Inclusive, eles podem terceirizar a atividade principal da empresa. Sim, agora a né? atividade fim está terceirizada. É a precarização, né? É a precarização. E isso significa, na verdade, levar os trabalhadores a uma condição análoga de escravos. Na prática é isso. Você vai ter uma espécie agora de traficantes, né? De escravos, como tinha antigamente, agora traficantes de mão de obra. Porque aí aquele tomador de empresa, ele não tem nada com isso. Ele vai chegar para o empresário que alocou os trabalhadores e vai falar, ó, você se vira com isso aí. Se tiver sindicalista, se tiver problema de previdência, você que se vira com essa situação. Então ela implode a CLT de uma maneira genocida. Eu nunca vi um projeto assim, ser tão assim, letal para as relações de trabalho. Agora, por outro lado, os empresários que estão achando que isso vai baratear custos e tal, eles estão se suicidando porque a qualidade vai despencar dos seus produtos, aquilo tudo que se construiu, por exemplo, a imagem das empresas, isso tudo vai ser destruído.
E eles estão achando que com essa economia podre, né, ou porca, como se fala, eles vão conseguir alguma vantagem. É uma vantagem completamente inútil para as relações de trabalho que exige qualidade e vantagens competitivas. Então, sobre todos os aspectos, essa é uma legislação que simplesmente implode tudo nas relações de trabalho e vai prejudicar todos os dois lados da relação, sejam os trabalhadores, sejam os empresários. Professor, antes de mais nada, obrigado pelos elogios. Eu acho que o tema a gente poderia também depois fazer uma comparação com o modelo alemão, né? Estão falando, na Alemanha tem. Você falou uma coisa muito importante, porque né, como conceito da administração, a partir do momento que o funcionário não tem incentivo, comprometimento com a empresa, o serviço pode ficar, né, mal realizado. Mas uma coisa para nossos telespectadores estão começando a entender, primeiro, como é que fica 13º, fundo de garantia, aviso prévio, seguro-desemprego, em relação aos direitos, né, e outros para o empregado hoje, pro trabalhador. Essa é uma discussão que eu vi até alguns deputados que votaram a favor, defendendo que não vai haver prejuízo. Mas isso é uma questão secundária. O direito do trabalho ele foi construído depois da Segunda Guerra para permitir que o trabalhador, que à medida que ele vai avançando em idade, vai decaindo a produção, e ele vai perdendo a capacidade laborativa, que ele consiga se aposentar. Então, os contratos de trabalho são, a princípio, para o prazo indeterminado. Você tem lá 15 dias, você computa 30. Você faz tudo para manter intacto aquele contrato para ele obter, então, o tempo de serviço e se aposentar. Essa estrutura que foi aprovada vai tornar isso inviável. Ele não vai conseguir, tá certo, acumular esse tempo, formar esse tempo. Então, se ele ganhar ali um 13º ou salvar, e o Diese, que na sua área de economia diz que tem uma diferença de 25% a 30%, né? Porque os trabalhadores terceirizados ganham bem menos. E trabalham mais. Então, ele vai ser um trabalhador que vai ficar em estado de fadiga muito cedo, tá certo? Vai ficar sem horizonte de aposentadoria e provavelmente nós vamos ter um outro efeito colateral que vai ser milhões de pessoas aí sem capacidade de se aposentar ou sem possibilidade jurídica, se tornando um outro problema social. Então, eu nunca vi tanta, vamos assim dizer, né, cegueira numa aprovação de um projeto sem considerar os efeitos colaterais todos que estão envolvidos. Eu já vi alguns estudiosos falando a respeito do assunto, que isso pode tornar menos burocrático a questão da empresa para empregar o funcionário. Essa terceirização facilita isso? Pode trazer algum benefício de alguma forma? Para a empresa tomadora, desse ponto burocrático, sim, mas qual é a vantagem disso do ponto de vista, por exemplo, de produção, de qualidade, de fidelização de clientes? Nenhum. Então, eles estão trocando uma coisa pela outra. Acaba a pessoa física e passa a ter somente a pessoa jurídica, né? Porque ele começa a contratar. Já vi uma discussão que alguns dizem que vai haver a chamada pejutização, outros dizem que não, que aí já estão dizendo que não vai ser, que a pejutização é o seguinte: você não contrata mais a pessoa física, você contrata uma empresa de que ele faz parte, como acontece, por exemplo, às vezes com alguns médicos, engenheiros, alguns trabalhadores de informática. Mas essa é uma discussão secundária também, né? A pejutização. E outra coisa, essa lei ela não terceiriza, ela não regulamenta a terceirização. A terceirização no ordenamento jurídico está na súmula 331 do TST. Então, o que normalmente o legislador faz é pegar a cultura de jurisprudência dos tribunais e regulamentar, pavimentar aquilo que os tribunais foram sedimentando, consolidando ao longo do tempo. Não é isso que essa lei faz. Ela simplesmente, inclusive, detona a súmula ou o enunciado 331 do TST. E, na verdade, não fala em terceirização, é intermediação de mão de obra. Ela está criando outro campo de negócio que é análogo à escravidão. Alguém sem uma empresa, sem instalações físicas, vai ter um conjunto de trabalhadores que vai poder, então, colocar ali ou aqui, né, inclusive precarizando a acumulação do tempo, porque o trabalho deles vai ser totalmente interrompido a todo momento. Deu trabalho aqui, joga ele para lá, ou joga ele na rua. Mas, Abdala, sobretudo você como especialista desse setor, você não acha que, tudo bem, a gente está vivendo um governo, ele está desprovido até de uma credibilidade, né? O legislativo ele também está corroído, né, no seu processo de relação
né, com o eleitor, o fator corrupção está muito à tona, mas, enfim, ele tem tido a força de provocar algumas reformas. A reforma da relação de trabalho, né, a reforma trabalhista, preconiza atualizar as relações da forma que estão hoje, né? A gente vê que o setor bancário, vê que vários setores aí evoluíram. Enfim, o que eu quero te perguntar, provavelmente o Caio vai mandar a gente responder para o próximo bloco, mas é no sentido seguinte: essa reforma, pelo que você está falando, ela deveria ser feita, só que ela começou pelo jeito errado, essa questão da terceirização, ou você acredita que não deveria ter nenhuma reforma do jeito que estão as relações que deveriam ser mantidas? Bom, como você já anunciou, eu te peço, por gentileza, para responder no próximo bloco, porque a gente já vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com a mesa de debates aqui pela TVE. Vidala colocou uma coisa muito importante. Um momento também. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Professor, por favor. Resumindo, né? Resumindo. Não, se a reforma deve existir, da forma que foi feita, essa tentativa de reforma, é o que os especialistas entendem que deveria ser feito. Olha, tudo tem que ser reformado, tudo tem que ser revisto ao longo do tempo, que tudo realmente fica superado pelos acontecimentos. Agora, uma coisa é reformar, outra coisa é você demolir, destruir. Porque existe um princípio na legislação do trabalho que vem da Organização Internacional do Trabalho, chamado OIT. Trabalho não é mercadoria. Embora trabalho produza mercadoria, ele próprio e o trabalhador não podem ser tratados juridicamente como mercadorias. É uma maneira mais assim, elegante, educada, de dizer o seguinte: você não pode colocar um trabalho escravo. Você não pode vender e comprar o trabalhador ou o próprio trabalho. Então é diferente. Esse é um princípio da Organização Internacional. O que essa legislação está fazendo é exatamente transformar o trabalho em mercadoria, o trabalhador também. Ou seja, em escravo. Um escravo dos tempos modernos. Só te interrompendo, até para ajudar o conceito. O que é o conceito de trabalho escravo, propriamente dito? O trabalho escravo é quando a pessoa, por exemplo, o escravo mesmo, era aquela que era uma coisa. Sem remuneração. Ele não era sujeito de direitos. E se você achar que isso é uma expressão forte, existe um autor italiano chamado Agamben, que escreveu sobre o estado de exceção, hoje. Então ele trata o seguinte, que a tendência está sendo exatamente transformar, deixar de ser sujeito de direito e passar a ser uma coisa. É lógico que não tem a mesma feição que tem na antiguidade, mas é uma escravidão moderna. E só de você imaginar que esse tipo de trabalhador vai ficar barrado na Previdência, que ele não vai ter isso, é a mesma coisa que você voltar à época pré-industrial. Então, dessa forma, a reforma tem que ser feita assim, lógico. Mas essa reforma, vocês todos sabem, o que aconteceu foi o seguinte: isso é um projeto de 98, que tinha sido aprovado no Senado, e, de repente, depois que apareceu a crise da Previdência, a crise da carne, a crise da cerveja, tudo, né, falsificado no Brasil, esse projeto foi aprovado a toque de caixa, pegando todo mundo de surpresa. Quer dizer, não houve discussão. Parece que houve uma intenção deliberada. Então, você extermina, no futuro, o sindicalismo, a previdência dos trabalhadores, você extermina toda a estrutura da CLT e transforma o trabalho em mercadoria. Quer dizer, é uma situação inaceitável para um país como o Brasil, que faz parte dos BRICS, né, junto com outros países que também estão em desenvolvimento. Rússia, Professor, Índia, China. Eu estava vendo algumas declarações até de algum desembargador de Rio, Espírito Santo, São Paulo, e eles estão alegando que pode haver aí um enfraquecimento da justiça do trabalho. Eles alegam também que eu acho que quase 60% são de rescisões contratuais. Como é que você vê essa opinião desses desembargadores? Bom, eu conheço essa discussão sobre vamos dizer, se deve continuar existindo a justiça do trabalho ou não. Há algumas discussões. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou dizer o seguinte: por incrível que pareça, grande parte das discussões na Justiça do Trabalho é de aplicação da CLT de 43. O que as pessoas vão reivindicar é aqueles direitos mínimos, o básico do básico. Então, é uma coisa curiosa você imaginar isso. O Ricardo Senna, por exemplo, que é um empresário em São Paulo, que escreveu um livro chamado Virando a Própria Mesa. É um revolucionário nessa área. Exatamente, nessa área de administração. Ele mostrou que se você, por exemplo, fizer uma reengenharia,
você consegue obter uma lucratividade bem maior. No caso dele foi 30% na Senco, né, que é uma fábrica de motores. Consultor internacional, né? Ele se tornou uma referência no mundo inteiro. Mas o conceito reengenharia virou também uma coisa sinônima de demissão. E aí eu acho que virou um lado pejorativo. Hoje até alguns setores preferem falar governança corporativa, alguns outros nomes mais modernos do que reengenharia, né? Sim, mas vamos dizer assim, nas evoluções, né, alguns trabalhadores eles ficam assim superados pelos acontecimentos. Eu, por exemplo, conheço na advocacia o problema do processo eletrônico, que quando ele começou a ser realmente, né, estabelecido, alguns colegas nossos não se sentiram à vontade de lidar com o processo eletrônico. E se excluem. Diminui a sua atividade. Então, aqueles processos que têm que passar pelo processo eletrônico, eles já não querem assumir. Então, isso é da natureza humana. Às vezes a pessoa não tem paciência de se adaptar, de estudar. Então, essas coisas acontecem. Agora, as reformas, como você bem disse, são necessárias. Se você pegar, por exemplo, desde os japoneses, com o processo industrial revendo, né, o Fordismo americano, as maneiras de você produzir, sempre estão sendo alteradas. Agora, o que você não pode fazer é imaginar que o trabalhador seja uma coisa descartável e que você possa usar e depois jogar fora, porque isso vai criar uma bomba social. Mas na linha do que o Jamil falou, você não acha que está, de uma maneira exacerbada, exagerada, esse processo de judicialização da relação trabalhista? Sim. Tudo vai para cá, tudo vai para a Justiça do Trabalho? Na verdade, o movimento sindical ele tem uma fase, uma dinâmica, que a gente chama de direito coletivo do trabalho, de negociações. Eu e o professor Figueiredo trabalhamos muito com isso, quando trabalhamos no Sindicato dos Engenheiros. Então, quando você tem uma representação forte, um sindicato, primeiro você tenta as vias de negociação. Essa demanda individual que vai à justiça são de trabalhadores mais precarizados, ou empregadores também que não se organizam para observar a legislação. Mas, na verdade, você já tem um setor muito avançado de uma dinâmica de negociação. Muitas coisas são resolvidas nas mesas de negociações. Existe já uma cultura muito avançada. Inclusive, uma das propostas de reforma era estabelecer o negociado prevalecendo sobre o legislado. Ou seja, tinha uma proposta que seria o seguinte: você transformar, na verdade, a CLT num plano secundário e colocar em primeiro plano as negociações de trabalho. Seria uma ideia. Professor, me veio uma coisa aqui agora, vocês comentando. Isso aí eu falo em relação a gerações, né? As gerações que estão vindo agora, elas são mais rebeldes, vamos dizer assim. Então eu fico pensando como é que essa reforma pode estar tratando uma geração que culturalmente ela vamos dizer assim, ela seja mais exigente e aceita menos pressões. Como é que você também vê essa questão também cultural? Vai ser muito difícil esse tipo de juventude que vem aí com uma outra formação, eles vão ter uma resistência enorme. Por isso que eu acho que os empresários têm que abrir o olho, porque senão eles, supondo que vão economizar ou vão aumentar o seu lucro, eles, na verdade, vão destruir o próprio negócio. Você citou um grande autor, né, o Semler, que no livro dele ele fala como que ele transformou essa cultura dentro das organizações dele, né? Então ele é consultor internacional nessa área. Ele pegou a empresa do pai dele e aplicou algumas metodologias dentro da empresa para ver como é que... E uma delas era a questão das pessoas terem um ambiente que elas desejassem para trabalhar dentro da lógica. Outras empresas grandes, por exemplo, ela faz a flexibilização do horário dentro do que a empresa pode dar. Por quê? Pessoas trabalham melhor nos certos horários do que o outro. A flexibilidade, uma hora, por exemplo, muitos de vocês já viram que no momento você não está bem para escrever, para desenvolver um trabalho, você dá um tempo e volta. Então a Google e outros, por exemplo, ela tem toda essa flexibilização. Então eu queria ver nesse contexto como é que fica essa questão cultural do empregado, não é isso? Pois é, olha, o Semler fez uma coisa interessante. Ele pegou, por exemplo, as mulheres que precisavam trabalhar, já que nós estamos falando nas mulheres, e eu vou usar um nome aqui fictício, Nina, né? O nome de uma mulher. Então a Nina está trabalhando lá e ela tem um filho para levar na creche. Então ele dizia assim para ela, para essa funcionária: olha, faz o seguinte, leva o seu filho na creche, não se preocupa com o trânsito, não se preocupa de bater o ponto naquele horário, você não vai perder o dia, mas quando você chegar na empresa, cumpra a sua missão do dia. Então ele mudou o foco. É mais ou menos como o Bernardinho fez na seleção de vôlei. O Bernardinho chegou, porque ele era economista, né? Ele levou a cultura da economia para o esporte, fez o vôlei virar o que virou. Ele dizia para os jogadores: não pensem em campeonato, pensem na próxima partida. E o Brasil se transformou
o Brasil do vôlei no que a gente conhece hoje. Então, pequenas modificações podem fazer uma grande repercussão. É usar um pouco da inteligência da economia e da administração, né, levando em conta a realidade. Queria fazer uma última pergunta aqui, já estamos chegando na fase final do programa, sobretudo porque você falou que essa legislação ela pode extinguir os sindicatos. Hoje, o tamanho do sindicato, das centrais sindicatos, para um país como o nosso, ele está do tamanho certo? Ou ele está maximizado? Ou é isso mesmo? Você poderia fazer essa análise para a gente? Nós temos o seguinte problema sociológico. O Brasil tem uma cultura onde o coletivismo não é muito desenvolvido. Isso se dá mais em países protestantes. São questões culturais. Então, o nosso sindicalismo ele é um pouco artificial na sua estrutura, porque depende de imposto sindical, depende de alguns recursos, tá certo? Que, sem a intervenção do Estado, não chegariam, por exemplo, até a tesouraria ou contabilidade dos sindicatos. Então, na verdade, você tem o seguinte, no ABC Paulista, em São Paulo e algumas áreas, Betim, Minas Gerais, você tem um sindicalismo avançado porque você tem ali indústrias de porte, né, de ponta do sistema econômico. Então, reflete também na própria organização sindical. Aonde não existe essa atividade econômica de ponta, o sindicalismo é muito precário, muito desorganizado e com pouca capacidade de negociação. Então, porque o Brasil é desigual também. Agora, se a gente não levar em conta que a CLT, do jeito que ela está, precisando das reformas que o senhor bem disse, se a gente não entender que destruir essa estrutura é criar uma convulsão social imprevisível, nós estaremos, então, dando um grande passo atrás na história. Bom, é uma discussão que eu não poderia encerrar aqui, né? Ela deve prosseguir. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado à sua companhia que nos acompanhou de casa. Lembrando que a mesa de debates volta na segunda-feira, às 11 da manhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. Você assiste a reprise desse programa de hoje às 6 da tarde e a qualquer momento na internet. Muito obrigado pela companhia. Até segunda. Bom fim de semana. Tchau. Diante assim, fazer muitas